Deus nos ama, irmãos. Nós não merecíamos e Ele vem. Nós não merecíamos e Ele nos entende, né? Então, meu desejo nessa noite é que tu possas ver Jesus, tu possas entender Jesus, que a tua mente, o teu coração, os teus medos consigam entender a amplitude de Jesus. Eu gosto sempre de bater nessa tecla, irmãos. Às vezes nós nos limitamos a conhecer um Jesus que passou pela história, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, deu aos discípulos comer pão e beber vinho, sabe? Um Jesus que perdoa os pecados, que está à direita do Deus Pai, e não passa muito disso, irmãos. Eu espero que nessa noite a gente possa compreender ainda mais Jesus. Amém? É nítido, é notório o quanto o Senhor é fiel, o quanto a palavra dele, que diz que jamais nos lançaria fora, não nos deixaria órfãos, nos enviaria um Consolador. Quão ricamente nós vimos nessa noite o Senhor consolando nesse lugar, né? O Senhor confirmando nos coraçõezinhos que Ele é Pai, que Ele não nos abandona e que Ele nos ama. Amém? Sejam todos bem-vindos, em especial quem está vindo a primeira vez. Eu sempre me reporto a minha primeira vez num lugar onde se pregava o Jesus da Bíblia, irmãos. O meu desejo é que tu saia daqui apaixonado como eu saí. Amém? E como Deus é um Deus muito vivo, a minha cunhada começou a falar ali, mas ela tinha me mostrado antes, eu confesso. Ela falou o tema que ela ia falar. Alguém lembra qual foi a pergunta que ela fez? Qual foi a pergunta que ela fez? Alguém lembra? Quem? Eu não vou jurar porque crente não jura. Crente fala sim e crente fala não. Nós não combinamos, irmãos. Amém? Por que crente não jura? Porque ele sabe que tudo que ele falar, a Bíblia diz que ele será julgado pelo que ele falar e pelo que ele não falar. Nós não combinamos. Eu mostrei para minha esposa, ela começou a rir. Daí ela falou, então tu roubou o título da minha música, essa que tocou agora para o penúltimo. Que ela fala, quem sou eu? Sou ungido, consagrado e tudo mais. Não, eu estou ouvindo essa música a semana inteira, mas eu não atentei ao nome dessa música, é Quem Sou Eu? Então eu creio, irmãos, que nessa noite o Senhor quer falar fortemente conosco. Amém? O Senhor quer que a gente tenha a revelação de quem nós somos. De quem nós somos. E em tudo na Bíblia só existe duas opções. Amém? A gente vê muitas pessoas querendo a terceira via, a quarta, não existe. No reino de Deus, na palavra de Deus, só existe duas opções, irmãos. Amém? A Bíblia diz, muitos irmãos já ouviram, a Bíblia diz que existe dois tipos de pessoas, certo? As boas e as más, é isso? É isso? Não. Existem as más que se arrependem. Existem as más que não se arrependem. Amém? E a Bíblia vai servir nessa noite, irmãos, como luz. E ela vai refletir em cada um de nós. E ela vai nos convencer qual dessas duas pessoas nós somos. Maus, todos aqui são. Todos. Que tu possa chegar à conclusão, irmãos, se tu é um mal que não se arrepende ou se tu és um mal que se arrepende. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Lucas. Nós vamos ficar muito nesse livro hoje. Lucas 19, versículo 7. Quem sou eu? E vendo todos isto, murmuraram, reclamaram, questionaram, julgaram. É isso que é murmurar. Falaram mal de Jesus, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. O que eu mais ouço, quando eu me converti, ouço e vou continuar ouvindo até Jesus voltar. Era crente, era isso, agora não pode mais. Né? Eles dizem que todo crente é alguma coisa. Já ouviu falar isso? O cara era um pinguço, agora quer pintar de crente. O cara é um adúltero, agora é crente. Né? O cara se vestia de baiana, pulava o carnaval e agora é crente e não comemora mais nem o Natal.
Tu não ouve isso? Eles não murmuram? Não murmuram por Jesus ter vindo e se hospedado em um pecador? Eu já ouvi várias vezes isso. As pessoas olham e murmuram, né? Por Jesus ter vindo morar num pecador. Alguém que era terrível. As pessoas não entendem. As pessoas acham que Jesus veio morar nos bonzinhos. Naqueles que nunca fizeram nada de errado. Né? Naqueles que assim são bem discretos. A Bíblia diz nessa história que Jesus ia entrando em Jericó. Em Jericó morava um publicano, um cobrador de imposto, alguém que defraudava, um ladrão. E esse ladrão se despertou em conhecer Jesus, irmãos. Esse cobrador de imposto chamado Zaqueu subiu numa árvore. Amém? Ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu que tudo que ele tinha, a Bíblia diz que ele era rico. Ele era rico. Ele reconheceu que ele precisava de Jesus. A Bíblia diz que ele era baixinho e não conseguia contemplar o Senhor. Mas ele entendia quem ele era. Ele sabia, eu preciso ver ele. E ele subiu na árvore. Amém, irmãos? E a Bíblia diz, a história diz, que o Senhor chamou e disse, desce dessa árvore, porque hoje eu quero me hospedar na tua casa. Amém? Tu tem desejo que o Senhor se hospede e more em ti? Reconheça quem tu és. Reconheça que tu és pobre, cego e miserável, como diz a palavra, irmãos. Necessitado de ver Jesus e ser chamado por Ele. Entenda nessa noite que as pessoas vão murmurar de Jesus morar num pecador como eu era. Amém? Porque pasme nessa noite e fique convencido nessa noite. Quando Jesus vem morar, tudo muda, irmãos. Amém? Ele toma conta, né? Ele vai fazendo uma faxina. Ele vem morar no pecador, para que o pecador seja transformado. Vamos continuar lendo. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, enganado alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Disse Jesus. Presta atenção no que Jesus falou, irmãos. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque esse também é filho da promessa. Porque o Filho do Homem, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O Senhor só vai te salvar, o Senhor só vai te ajudar, se tu reconhecer nessa noite que tu estás perdido. Amém, irmãos? Quem és tu? Quem és tu? Tu és um perdido ou tu és um murmurador? Tu és um perdido ou tu acha que o Senhor não pode vir e comer e habitar e se hospedar e transformar? Quem tu és nessa noite? Nós vamos ver algumas historinhas, alguns personagens de pessoas que reconheceram quem eram. Pessoas que admitiram quem eram. Assim como Pedro reconheceu quem ele era. Reconheceu que era um traidor, né? Alguém que negou, um covarde. Mas o Senhor habitou nele, o Senhor se manifestou a ele. E ele foi transformado, irmãos. O cara apanhava para não falar. E continuava falando para apanhar de novo e preso de novo. Amém, irmãos? Quem nós somos? Eu sei muitas respostas. No sentido de pessoas. Deus nos revela, nós convivemos. Não adianta tu esconder. Se eu sei quem tu és, quem dera Deus. E nesse meio entre Deus e eu, ainda está tu. Amém, irmãos? Deus te conhece melhor do que tu mesmo, mas tu se conhece muito melhor do que eu te conheço. E é nítido, irmãos, que muitas vezes nós queremos esconder quem nós somos. Nós queremos nos enganar a nós
mesmos e nós nos tornamos murmuradores. Nós perdemos a oportunidade de receber aquilo que Jesus veio fazer. O versículo 10 diz que o Filho do Homem veio salvar aqueles que estavam perdidos. Amém? Aqueles que murmuravam contra Jesus. Por que eles murmuravam? Porque Jesus ia se hospedar na casa de um pecador. Logo, o que eles se consideravam? Pecadores? Eles se consideravam pecadores? Não. Os fariseus viviam convidando Jesus para vir na sua casa. Mas só a atitude deles de murmurarem contra o Senhor prova que eles eram o quê? Pecadores. Eles só não sabiam quem eles eram. Amém, irmãos? Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus. Tu estás em Lucas, volta. Marcos, Mateus, capítulo 9. 9 ao 13. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, o autor desse livro, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E acontecendo que, estando ele em casa assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram juntamente com Jesus e com seus discípulos. Os fariseus, os santos, os que não reconheciam quem eram, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o seu mestre, o vosso mestre, com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, ouvindo, Jesus ouve tudo, irmãos. Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam os médicos os sãos, mas sim os doentes. Vão, porém, ele fala para os fariseus, para os religiosos, para aqueles que não reconhecem quem são, vão, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, eu vim, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Jesus disse: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quem tu és, irmãos? Quem tu és? Irmão e irmã. Tu é alguém que se justifica? Tu é alguém que se gloria das tuas obras? Tu és alguém que acha que és bom? Tu és alguém que acha que é incompreendido? Tu acha que tu és alguém que faz quase tudo certo? Quem somos nós, irmãos? Tu és alguém a qual Jesus veio por ti? Ou não? Para os fariseus ele não veio. Não no sentido de que ele, Jesus, não se propôs. Mas os fariseus os negaram. Quando Jesus diz para aqueles fariseus, para aqueles religiosos, para aqueles que viviam regras, boas condutas, quando Jesus olha para eles e diz assim, ó, aprendei. Jesus cita os profetas, cita Isaías. Através de Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, antes da misericórdia ser manifestada, Isaías profetizou: sacrifício eu não quero, eu quero misericórdia. Eu sei que é um pouquinho confuso, irmão, mas nós vamos explicar. Deus cria a lei. Através da lei existia o quê? O que existia através da lei de Moisés? Eu pecava, daí eu tinha alguma coisa que eu tinha que fazer. O que era? Sacrifício. Deus criou a lei e os sacrifícios? Sim, mas Deus nunca quis. Por que Ele criou? Porque Ele queria manifestar misericórdia. Jesus falou: vocês são entendedores. Vocês acham que são, mas vocês não são. Olhem para essa profecia e entendam. Deus nunca quis os sacrifícios. Deus criou a lei. Deus criou os sacrifícios. Alguns cumpriram algumas coisas, outros não cumpriram nada. Para revelar quem nós somos, irmãos.
Nós somos alguém que já nasce no pecado. Nós somos alguém, irmãos, que nascemos destituídos da glória de Deus. Nós somos alguém que herdamos a semente do pecado desde Adão. Nós somos alguém, irmãos, que necessitamos da misericórdia de Deus. Amém? É por isso que eles não conseguiam compreender por que Jesus ia na casa dos pecadores e lá havia uma reunião de pecadores. Mas lá não havia pecado, irmãos. Eles se assentavam na mesa e ficavam contemplando a misericórdia de Deus. Eles ficavam contemplando alguém que poderia julgar eles, mandar eles fazer sacrifício, igual os fariseus faziam. Mas não fazia isso. Eles contemplavam alguém que perdoava eles, que abraçava. Queira nessa noite ser um desses, irmãos. Queira nessa noite ser Zaqueu, ser Mateus. Eu vou ser ousado aqui. Queira nessa noite ser eu. Amém? O Senhor não quer sacrifício. O Senhor nunca quis sacrifício, irmãos. E para ficar bem claro, para que não haja confusão, não é a tua misericórdia que Ele quer. Ele criou os sacrifícios para que a misericórdia dele viesse, irmãos. Amém? Paulo diz que para que onde habitasse o pecado, superabundasse a graça. Será que nós vamos conseguir compreender nessa noite? Que nada que tu faça vai adiantar. Nada, os teus esforços. Não confunda, não é que tu não tens que corresponder, tu tens que corresponder. Mas tu só vai conseguir corresponder o dia que tu admitir quem tu és. Amém? Não é a força do teu braço que o Senhor quer, é o teu coração que Ele quer. Posso ler mais umas? 1 Timóteo, vamos para 1 Timóteo primeiro, depois nós vamos para Romanos. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Vamos encontrar aqui, irmãos, mais um pecador que reconheceu quem era. 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu ao seu amigo presbítero Timóteo, versículo 12. Amém? 1 Timóteo 1, 12. Se alguém não achar, não tem problema. Vou ler. E dou graças ao que me tem confortado, Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Versículo 13. A mim que antes fui blasfemo, fui perseguidor, fui opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na minha incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Presta atenção, irmãos, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. 2 pontos. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, toda a sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Amém, irmãos? Os homens que conseguiram entender e compreender quem eram, conseguiram compreender e experimentar quem Jesus era. Amém? Tu conheces o Senhor Jesus como alguém misericordioso e longânimo? Tu também canta e se pergunta como Ele pôde te amar? Como Ele pode me amar? E como Ele pode continuar me amando? Amém, irmãos? Não se acuse, não deixe que ninguém te acuse. Se tu decidir receber essa misericórdia,
Não se preocupe se eles vão dizer, poxa, mas até ontem, ainda ontem eu estava contigo e ainda ontem tu eras. Agora tu quer dizer que tu não queres mais ser? Tu quer ser crente agora? Tu tem que dizer, não, agora eu descobri quem eu sou. Eu sou alguém que recebeu a misericórdia do Senhor. Eu sou alguém que foi encontrado pelo Senhor. Eu sou alguém como Zaqueu, Mateus, João, Pedro, Paulo. Amém, irmãos? Paulo foi obrigado a reconhecer. Em Filipenses ele fala outra coisa. Em Filipenses ele fala assim, ó, se alguém pode se gloriar na carne, Filipenses 3, se alguém pode se gloriar na carne, se alguém pode dizer, eu isso, eu aquilo, ele fala muito mais eu. Porque lá em Filipos tinha umas pessoas se exaltando provavelmente. Ele fala, na carne podem se exaltar muito mais eu. Eu sou hebreu, eu sou da tribo de Benjamim, eu era fariseu, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei eu era irrepreensível. Cumpria lá os mandamentos, os rituais, as ofertas, eu era irrepreensível, ele falou. Esse era uma face de Paulo. E aqui ele relata, irmãos, no final da sua história já, ele fala a outra face. Ele consegue identificar quem realmente ele era. Ele era um blasfemo, um perseguidor. Ele se coloca como o principal dos pecadores. Amém, irmãos? É por isso que ele diz, a misericórdia do Senhor me alcançou. O currículo dele carnalmente era muito melhor do que o teu, irmãos. O currículo carnal dele era muito melhor do que o meu. Ele era judeu. Ele era das 12 tribos. Ele guardava a lei de Moisés, irmãos. Mas ainda assim, ele diz, eu sou miserável, pecador, blasfemo, perseguidor. E quando ele chegou a esse entendimento, irmãos? Pela sua própria consciência? Não. A Bíblia diz que em mais uma das suas cruzadas, e uma das suas cruzadas para prender cristão, blasfemar contra Deus, o próprio Senhor Jesus, assim como Ele está fazendo para ti nessa noite, se apresentou a Paulo e chama Paulo pelo seu nome, quem dera? Saulo. Até os nomes, irmãos, Deus tinha cuidado de trocar e transformar, para mostrar, irmãos, que aonde Ele chega, na vida daquele que reconhece, não quem é Jesus, mas quem tu és, ali é a transformação. Mateus continuou sendo cobrador de imposto? Continuou? Não. Ele foi ser o quê? Apóstolo, discípulo de Jesus. Zaqueu, bem provavelmente, continuou sendo cobrador de imposto, mas nunca mais defraudou ninguém, irmãos. Estão entendendo? O Senhor Jesus... Agora sim, eu tenho uma notícia triste para ti. Se tu não se considera pecador, isso é triste para ti. Porque o Senhor Jesus não vai habitar em ti. Romanos 5, 20. Aqui Paulo vai explicar um pouquinho o que Jesus falou para aqueles fariseus. Sacrifício eu nunca quis, eu queria era misericórdia. Eu usei os sacrifícios para revelar minha misericórdia lá na frente. Romanos 5, 20 diz assim: veio porém a lei, veio porém os sacrifícios antes de Cristo, veio porém a lei para que a ofensa fizesse o que, irmãos? Abundasse. Veio a lei, veio os sacrifícios. Sabe por que veio a lei e os sacrifícios, irmãos? Por causa da misericórdia de Deus. Nós já somos pecadores. Esse povo aqui nessa época já era pecador. E Deus ainda dá uma mão para eles. Até Moisés já eram pecadores. Aí Deus dá a lei. 613 mandamentos. Vários rituais, vários sacrifícios, vários animais a ser mortos. Deus dá tudo isso. Dá até o dízimo para eles. O dízimo não é para nós, era para eles. Nós vivemos a misericórdia, graças a Deus. Deus dá tudo isso. Sabe para quê, irmãos? Para que tu consiga identificar quem tu és. Paulo disse, veio a lei para que a ofensa, para que o pecado, para que quem eu sou ficasse
avultado, ficasse grande. Tamanha é a misericórdia de Deus. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Sempre foi a vontade de Deus. Para que assim, versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Reconheça quem tu és e é isso que o Senhor tem para te oferecer. Amém, irmãos? Olhe para a lei de Deus. Olhe para a lei de Deus e olha quão difícil é. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil não matar. Falei besteira? É difícil não matar? Quantas vezes eu já senti vontade de matar alguém? Eu, várias. Tu nunca sentiu vontade de matar ninguém? Por que tu não mata? Mesmo depois de convertido, pastor, já teve vontade de matar? Já, essa semana eu tive vontade de matar. Mas não matei e não vou matar. Amém, irmãos? Porque existe a lei para falar quem eu sou. A lei de Deus diz, não matarás. Eu tenho vontade de matar. Mas graças a Deus, que assim como o meu pecado antes cometido, a morte reinava em mim, a condenação reinava em mim, agora se eu ficar em Cristo, pedir ajuda para Cristo, olhar para Cristo, reconhecer quem eu sou, irmãos, a vida eterna vai reinar em mim. Amém, irmãos? A lei é maravilhosa. Para avultar quem nós somos, para deixar bem claro quem nós somos. Nós somos alguém que precisamos desesperadamente de um Salvador todos os dias. Nós somos alguém que temos que reconhecer, bater no peito, dizer, miserável homem que eu sou. Romanos 7. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Quem vai me ajudar? O que Paulo diz? Dou graças a Jesus Cristo, meu Senhor, que me livra do corpo dessa morte, que me livra dessa condenação, irmãos. Reconheça nessa noite. Onde é que eu parei? Capítulo 6, agora vamos ler do 1 ao 4. Agora Paulo vai um pouquinho além, nós iremos um pouquinho além. O Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer misericórdia, o Senhor quer habitar, quer morar no pecador, mas o Senhor, irmãos, parte 2 agora, parte 2, essa muitos não querem. A parte 2 diz que o Senhor quer te transformar, amém? O Senhor mora no pecador, para transformar o pecador. Olha a pergunta de Paulo. Paulo faz uma pergunta, que diremos, pois? Que diremos, pois? Permaneceremos, continuaremos no pecado, para que a graça seja ainda mais abundante? Será, irmãos? Quem somos nós? Somos alguém que confundimos a graça e caímos na desgraça? Quem somos nós? Somos alguém que limitamos Jesus? Alguém que pode apenas nos perdoar, mas não pode nos transformar os nossos sentimentos, as nossas atitudes? Não confunda nessa noite, irmãos. Tu és apenas um pecador que ainda não tinha reconhecido. Reconheça nessa noite, ele vai morar em ti. Ele já está morando em ti. Deixe que ele te transforme. Que diremos, pois? Paulo diz. Sejamos imprudentes? Seremos blasfemos? Seremos arrogantes? Seremos, deixa eu usar outra palavra que vocês conhecem melhor, seremos burros? Vamos permanecer no pecado? Para que venha mais graça? É isso, irmãos? Não. Versículo 2. Olha a resposta do apóstolo Paulo. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis
E se não sabeis, aprendeis? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que, versículo 4, de sorte que somos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quem és tu? Tu és alguém que já reconheceu que é um pecador? Jesus já veio, já comeu contigo, já dormiu na tua casa, já se relacionou, está falando de relacionamento, já se revelou a ti, já recebeu o teu convite, veio. Quem és tu? Tu és alguém que tem andado em novidade de vida? Ou tem se enganado a si mesmo, achando que quanto mais pecado, mais graça? A graça do Senhor é essa, irmãos. O amor de Deus é este. 1 João capítulo 5, 1 João, não Evangelho, primeira carta. O amor de Deus é esse, capítulo 5, versículo 4. O amor de Deus é esse, a misericórdia de Deus é essa. Que nós o quê? Quem lembra? Guardemos os seus mandamentos. O amor de Deus é esse, que nós andemos segundo a sua vontade, obedeçamos e ouvimos a sua voz. Agora, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, também é o amor de Deus. O amor de Deus é este, que Deus deu o seu único Filho para todo aquele que nele creia. Não sofra, não tenha condenação, mas tem o quê? A vida eterna. João diz que a luz veio, mas muitos não quiseram, porque não queriam ser, que as suas obras fossem o quê? Manifestas pela luz. Quem nós somos, irmãos? Religiosos? Irresponsáveis? Ou somos filhos de Deus? A misericórdia de Deus é que Ele te fez, Ele te faz, Ele pode fazer nessa noite. Filho. Ontem eu tive que dar surra e castigo na minha filha, irmãos, porque ela foi desobediente. Pai nenhum gosta de filho desobediente. Pai nenhum gosta de filho que faz o pai passar vergonha. Gosta? Se tu gosta, é doente. E lá na frente vai colher. O nosso Pai Celestial, irmãos, Ele gosta de filho obediente. Amém? Por isso e só por isso, quando Jesus estava sendo batizado, Ele falou, esse é quem? O meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu bato no peito e digo, esse é meu. Em quem eu me orgulho, em quem eu tenho alegria. Quem nós somos, irmãos? Eu não estou pedindo para tu ser igual a Jesus, eu estou pedindo para tu ser parecido com Ele. É isso que temos que ser. Aí sim, igual a Paulo, a esses que nós lemos. Reconhecer quem somos, aceitar o que temos para receber de graça e começar a andar em novidade de vida, irmãos. O Senhor te chama, o Senhor demonstra todo o teu amor, tudo o que tu sentiu, se caiu alguma lágrima, se apertou teu coração, é porque o Senhor quer que de hoje em diante tu comece a andar em novidade de vida. Esse é o amor de Deus. Isso é experimentar o amor de Deus. Lucas 7, volta para Lucas 7. Já fomos no 19 de Lucas, vamos para o 7, depois vamos para o 15, vamos para o 18, e alguém vai dizer, chega. Depois ainda tem mais nada, acabou. Lucas 7, versículo 36. Lucas, irmãos, o evangelista Lucas, que não foi um dos 12 apóstolos, nos conta aqui uma história. Lembra que eu falei que só existe dois caminhos? Né? Existe os que se arrependem e os que não se arrependem. Tem os que decidem se expor como pecador e tem aqueles que preferem se esconder atrás da máscara e dizer, eu estou com Jesus, eu estou ouvindo, Ele está aqui, tudo, mas está tudo certo. Tudo certo. Até convidei Ele para vir, eu até vim aqui, estou me relacionando com Ele. Tem dois tipos de pessoas, irmãos. Tem as que se expõem e tem as que se escondem. Mas também tem as que se salvam e tem as que se perdem.
Tem as que são aprovadas pelo Senhor e tem as que são reprovadas. Amém? Tem aquelas que Jesus fala, vai, a tua atitude, a tua fé te salvou. E tem aquelas que Jesus não fala nada. Permanece na condenação. Aqui vai nos contar uma historinha, irmãos, vamos ler. Rogou-lhe, olha quem convidou Jesus para ir. Rogou-lhe um dos fariseus. Fariseu criticava Jesus de comer com pecador. Então, se ele convidava Jesus para comer com ele se considerava um pecador? Não. Ele convidava, Jesus, vem na minha casa, eu sou fariseu, não sou pecador, eu não tenho pecado. Eu só quero que tu venha assim para mim trocar experiência contigo, tu me ensina algumas coisas, eu te ensino outra e nós vamos melhorando. Então o fariseu convidou Jesus para que viesse comer. Entrando na casa do fariseu, se assentou Jesus à mesa. Onde Jesus é convidado, ele vai. E eis que aparece uma personagem, uma mulher da cidade, uma pecadora, uma prostituta. Sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando de trás, aos seus pés, chorando, começou a reconhecer quem era. Com as suas lágrimas, começou a regar-lhe os pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos da cabeça. E beijava-os e ungia com unguento. Quando alguém que não reconhecia quem era, quando o fariseu viu essa cena, falava consigo dizendo, se este meu convidado, se esse tal de Jesus fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é uma o quê? Pecadora. Como a gente vê ouvir isso, né, irmãos? Como as pessoas devem olhar e dizer isso, né? Realmente, irmãos, eu prego a palavra de Deus e sou um pecador, que me arrependo. Que reconheço quem é Jesus. Que sei que Ele quer demonstrar e derramar toda a sua misericórdia na minha vida. Reconheço que tenho que andar em novidade de vida e vou continuar andando. Amém, irmãos? Tropeçando, caindo e levantando. Amém? Paulo fala em Filipenses, ele disse, eu não alcancei a perfeição, porém uma coisa eu faço. O que ele fazia? As coisas que para trás ficam, eu deixo e eu prossigo para o alvo. Com certeza as coisas que para trás ficavam eram as coisas com as quais ele tropeçava. Ele falou, não alcancei a perfeição, mas o que eu tropecei ficou. Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus. Qual é a soberana, a maior vocação de Deus para a tua vida? Te salvar. O Filho do Homem veio salvar os que estavam o quê? Perdidos. Amém, irmãos? Aquele que achava que não era pecador, mais uma vez julgou a atitude de Jesus de misericórdia. Onde é que eu parei? Respondendo Jesus, disse-lhe. Jesus ouviu o pensamento dele. Respondendo Jesus, disse, Simão, uma coisa eu vou te dizer. E ele falou, diga, mestre. Pouco falso, né? No seu coração dizendo que Jesus não era ninguém. E na frente de Jesus pode falar, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. E um lhe devia 500 dinheiros e o outro só 50. Os 2 eram devedores. E não tendo eles com o que pagar, perdoou os 2. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais foi perdoado. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas essa
regou-me os pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, não me deste um beijo, um cumprimento, mas essa, desde que entrou, não tem parado de beijar os meus pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Por isso eu te digo, fariseu, que os pecados dela, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco amou. E disse a ela, os teus pecados. Para quem Jesus falou isso, irmãos? Para aquela que reconheceu que era uma pecadora. Os dois nessa cena eram pecadores, sim ou não? Jesus falou assim, olha, eu vou te contar uma historinha. Não foi a historinha? Ele falou, vocês dois são devedores. Ela devia 500 de dinheiro. Tu deve só 50, mas tu deve. Ela deve 10 vezes mais que tu. O problema é que tu deve tão pouco que tu não reconhece, né? Ela reconheceu. E o que caracteriza, irmãos? Qual é a característica? Como é que Jesus chegou à conclusão, mesmo tendo a revelação de Deus, mas ele não precisou dela? Como é que Jesus contemplou que aquela o amou? Que aquela reconheceu que através de Jesus ela podia ser muito perdoada? Através do quê? Da atitude dela. Jesus falou, tem dois pecadores diante de mim. E um, que és tu, não me honrou em momento nenhum. Amém, irmãos? Eu quero te encorajar nessa noite ainda. Se tu ainda não teve a oportunidade de reconhecer diante de Deus quem tu é, de se humilhar diante de Deus, tu vais poder ter daqui a pouquinho. Através de atitude, não é se escondendo, irmãos. Amém? Não é se escondendo. Não é olhando e dizendo, quem é ele, ou quem é o meu vizinho, ou quem é quem está do meu lado. Tu tem que saber quem és tu. O teu problema és tu. Amém, irmãos? O meu problema sou eu. Jesus falou, essa me honrou. Essa beijou os meus pés, essa se expôs. Essa ultrapassou os julgamentos, as críticas. Imagina o constrangimento dessa mulher. Entrar na casa de um religioso, sabendo que era pecadora e prostituta, sabendo que poderia ser apedrejada por aqueles irmãos, mas nada importou, ela só via quem? Jesus. Ela só via a oportunidade de ser muito perdoada. Eu vou te dar um conselho nessa noite. Comece a se sentir bastante pecador. Eu não estou dizendo que é para tu ser. O Senhor nos chama para andar em novidade de vida. Mas se convença que tu és bastante pecador. Aí tu vai conseguir sentir bastante amor de Deus nessa noite. Jesus dá o corretivo naquele cidadão que devia 50 dinheiro e não quis a sua conta paga. Jesus veio para pagar a conta dos dois, certo? O outro não quis. Sim ou não? Ele olha para a mulher e fala, a tua dívida está paga, pode ir embora. Não confundam. Os dois deviam. O pai decidiu, porque Deus deu o seu filho para todo aquele que nele crê. Ele deu. Ele decidiu pagar a dívida de toda a humanidade, irmãos. Só que aquele que não reconhece quem é, aquele que não reconhece que deve, seja 1 dinheiro ou 5.000 dinheiro, aquele que não reconhece não terá a sua dívida paga. Por isso que eu te desafio nessa noite a refletir quem tu és. Lucas capítulo 15, está quase acabando. Lucas 15, 17. Mesmo vocês não lamentando que está acabando, nós vamos continuar mais um pouquinho. Vamos lá. Lucas 15, 17. A famosa parábola do filho pródigo. Caindo em si, versículo 17. Não vamos ler a história toda, que é muito longa. Caindo em si. Esse caindo em si, irmãos, o que denota isso aos nossos ouvidos? Que ele reconheceu quem ele era, certo? Né? Caindo em si. Cai em si nessa noite. Reconheça quem tu és, como está a tua vida, o que tu tens tentado fazer e não tem conseguido, o quanto tu tens patinado.
Ou quanto tu não tens andado em novidade de vida, tu que já ressuscitaste no batismo. Aqui vai contar a história do filho pródigo. Ele morava na casa do pai. Ele era obediente ao seu pai. Ele era submisso. Era o seu pai que o sustentava. Era o seu pai que dava as tarefas do dia. Mas num certo momento ele falou, não quero mais nada disso. Eu quero curtir minha vida. Eu quero outras coisas. Eu não quero estar em obediência. E o pai deixou ele ir, sim ou não? Deixou. Ele foi. Eu já fui. Né? Se alguém já esteve na casa do pai e deixou de estar, assim como eu, assim como esse jovem, cai em si. Como um dia eu caí. E quanto mais tu demorar para cair, mais tu vai sofrer. Como eu sofri. Como esse filho sofreu. Ele precisou desejar comer comida de quê? De porco. Eu sei que alguns conhecem, outros não. Um judeu não podia nem comer carne de porco. Agora imagine um judeu desejar comer a comida do porco. Isso é uma parábola criada por Jesus, irmãos. O mais sábio de todos. Ele vai criando uma história para ele quer impactar. Ele fala, esse é o estado de quem não quer usufruir da misericórdia. Quem aqui tem pai? Claro que um pai assim segundo os padrões de Deus. Quem tem um pai segundo os padrões de Deus, se um pai bom, na casa do pai é só misericórdia ou não, irmãos? Pode até abrir a geladeira, né, sem pedir. Vai abrir a geladeira na casa de um irmão para tu ver, tem uns que ficam bravos. Na casa do pai, irmãos, é só misericórdia. Né? O pai deixa de ter para ele para dar para o filho. Ele deixa de comprar para ele para dar para o filho. É a alegria dele, é a alegria do filho. Eu, quando ia comprar as coisas para minha filha, fui comprar uma motoca elétrica para ela, eu comprei para mim, na verdade. Ela nem conseguiu usar, é tão pequenininha que ela era. Né? A alegria dos pais é fazer a alegria dos filhos. A do nosso Pai Celestial também é essa, irmãos. Mas para isso nós precisamos se manter nele. Mas esse jovem não quis. Esse jovem quis sair debaixo da misericórdia. E o que ele encontrou foi tristeza e decepção e abandono. Mas aqui diz no versículo 12, caindo em si, reconhecendo que ele não era ninguém, longe da misericórdia do Pai, disse, quantos trabalhadores do meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-te-me-ei. Está caindo em si nessa noite, irmãos? Se tu cair em si nessa noite, nós vamos fazer um período depois de oração. Se tu cair em si nessa noite, se levanta e corra em direção ao Pai. E reconhece para Ele quem tu tens sido. Olha o que ele planeja. Levantar-te-me-ei e irei ter com meu Pai. E direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava de longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, Pai, ele não conseguiu falar tudo, irmãos. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Lembra o que ele tinha planejado? Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai interrompe ele. Mas o pai disse, ele pediu para ser servo? Chegou a pedir? Não. Ele só precisou a metade. Ele só precisou dizer, pai, eu pequei, já não sou mais digno de ser filho. Ele nem pediu para ser trabalhador. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Ponha nele um anel na mão e sandália nos pés. Trazei bezerro cevado, mate-o, comemos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto. É possível, irmãos? É possível o filho morrer. Amém?
É possível o filho morrer, mesmo na graça, mesmo na misericórdia. Como é que o filho morre? Deixando de andar conforme a vontade do Pai, não andando em novidade de vida. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém, irmãos? O meu desejo nessa noite é que o Senhor dê ordem aos seus anjos, dizendo: vá, se alegre, restitui, convença ele. Esse é o meu desejo, irmãos. Jesus criava parábolas para quê? Para dizer: assim é no reino dos céus. Jesus criava parábolas para te dizer que quando tu cai em si, reconhece quem tu é, corre em direção do Pai, diz que tu és um pecador, que tu não mereces ser filho, chamado de filho. Jesus falou: quando acontece essa atitude, tu passa da morte para a vida. Os céus se alegram, os anjos têm serviço a fazer. Não foi? Qual é a analogia aqui? O Pai fala para quem? Para os seus servos. O que os anjos falaram para João em Apocalipse quando ele queria se prostrar? Não se prostre, nós somos o quê? Conservos teus. Estamos aqui para te servir. Amém, irmãos? Reconheça quem tu és nessa noite. Seja tu ainda um pecador que não tenha reconhecido, seja tu alguém que já reconheceu, mas não tem andado em novidade de vida. O Senhor está pronto para pular nos teus braços, irmãos, no teu pescoço, te abraçar, te beijar e te restituir e te fazer filho. Prometo que é a última. Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. Outra parábola de Jesus. A parábola do fariseu e do pecador. A parábola do que reconhece e do que não reconhece. Só tem dois tipos de pessoa na Bíblia, irmãos. Amém? Não tem bom e mal. Disse também esta parábola a uns que... Para quem Jesus contou essa parábola? O que está escrito aí? Me ajuda. Alguns que confiavam em si mesmos. Jesus contou uma parábolazinha para aqueles que achavam que não precisavam de Jesus. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. Versículo 10, Jesus começa a parábola. 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro era publicano, pecador. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, Todo-Poderoso, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, está se identificando? Nem ainda como esse pecador. Nem fiz as coisas que esse pregador fez, que ele conta de vez em quando. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo, ele era um judeu, vivia sobre a lei. Dou dízimo de tudo quanto eu possuo. Versículo 13, Jesus vai mostrar outro personagem. O publicano, porém, o pecador, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Mas ele batia no peito e dizia: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Amém, irmãos? O que o fariseu representa? O que o fariseu apresenta diante de Deus? Sacrifício. O fariseu apresenta sacrifício. Ele fala: ó Senhor, eu não sou adúltero, eu não roubo, eu não minto, eu não adultero. Só que ele não entendia, irmãos, que ele ainda assim era destituído da glória de Deus. Ele fala: Senhor, eu dou o dízimo, eu cumpro os sacrifícios. Mas existia alguém nessa parábola que reconhecia, irmãos, que o que Deus queria era manifestar misericórdia. O que o Senhor tem proposto a te dar nessa noite, irmãos, é a misericórdia dele. Faça como esse, bata no peito e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Versículo 14. Digo-vos, Jesus deu uma lição, nos dá uma lição. Digo-vos que este que bateu no peito e não se justificou,
este desceu para sua casa justificado, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém, irmãos? Quem somos nessa noite? O Senhor vai nos dar a oportunidade de reconhecermos diante dele. Se tu precisas se arrepender, se arrependa. Se tu precisa andar em novidade de vida, comece a andar em novidade de vida. Amém? Pare de se justificar, pare de se esconder, pare de julgar. Uma vez eu estava conversando com uma família, e eu falei, se tu não se considera desprezível, fraco, miserável, eu tenho uma notícia triste para ti. Jesus não veio para ti. Sim ou não? 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 17 para frente. Para quem que Jesus veio mesmo? Fala lá. Para os fracos, desprezíveis. Foi para esse que ele veio, irmãos. Então não fique triste se tu és assim, fique feliz, porque alguém veio por ti. Alguém veio para ti e alguém vai te resgatar ainda nessa noite. Amém, irmãos?